E nós estávamos conversando e eu conheci uma amiga dela, eu não vou dizer o nome da amiga, só vou contar a história, tá certo? Tá. E eu conversando com essa finlandesa, e eu perguntei, o que você faz? Aí ela contou que trabalhava com aconselhamento de adolescentes, tá? Ela era conselheira de adolescentes e ela era funcionária da igreja, da principal igreja na Finlândia. E aí eu perguntei para ela, que eu fiquei muito curiosa, e eu perguntei assim, mas me diga uma coisa, né? Como você faz? Hoje os adolescentes são muito tecnológicos, né? Os jovens são muito tecnológicos. Então, como você faz para falar sobre Jesus para esses jovens, para esses adolescentes? Aí ela disse assim, bem claramente, eu não falo. E aí eu não nego, eu levei um choque, eu mixiei. Por que não? Né? Por que você não fala? E eu pensei até na hora que eu tinha entendido alguma coisa errada na comunicação, porque a gente estava conversando em finlandês. Eu disse, poxa, será que eu perdi alguma coisa na conversa? Né? E aí depois eu chamei a Meriqué para me ajudar a ver se eu tinha entendido o quadro, a situação realmente, como estava. Né? E aí ela explicou, né, algo que é muito forte para nós e muito difícil, né, que se ela não tem a liberdade de falar sobre Jesus dentro da igreja. Né? Você pode explicar um pouquinho sobre essa realidade hoje espiritual da Finlândia? Posso. Eu acho que essa questão é mais nessa igreja grande, a igreja principal da Finlândia. Sim, eles podem falar sobre Jesus, mas é um pouco difícil para explicar, mas bom, ela trabalha com adolescentes e eles ensinam os assuntos, mas e ela pode explicar sobre fatos, assim, que você tem que entregar a sua vida para Deus e como é que funciona. Só que, por exemplo, se tiver um adolescente, quem tem problemas, ela não pode logo falar, olha, vamos orar, sabe o que tem, assim, Deus é poderoso e tal. É, essa é essa pode ser a solução, ou a solução pode estar em Jesus, por exemplo, porque é complicado. Então, eles precisam Perguntar para ela. sabedoria como explicar e quando é a hora certa para falar sobre Jesus. Deixa eu ajudar. Sim, eu acho que você sabe, talvez você Não, sabe. deixa eu só ajudar para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Não é que ela não pode falar diretamente sobre Jesus, ela tem que ser indireta, ela não pode, como nós normalmente fazemos, nós vemos uma criança, um adolescente que está sofrendo, que está com problemas, eu não posso chegar para ela como a América e falar, vamos orar, Jesus pode resolver isso, não. Se o adolescente for até ela, né, a conselheira, e pedir ajuda, aí ela pode falar. De outra forma, ela não pode ser direta, ela não pode falar abertamente sobre Jesus para esse adolescente. Né? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Né? E tem uma coisa assim que as pessoas às vezes não entendem, mas o que acontece se ela falar? Né? Ela pode sofrer algum constrangimento, alguma perseguição, se ela mudar o jeito dela falar? Pode acontecer isso? Pode. E há pessoas que falam mesmo, tem sermões que pregam o pecado e o evangelho mesmo. Mas às vezes, se alguém não gosta do que eles ouvem, eles podem reclamar e talvez Ela pode perder o causam trabalho. problemas. É.
Por exemplo, esta amiga minha, ela ensinava sobre... Ou talvez alguém perguntava dela, então, como se diz, de gays e assim, o que a igreja ou a Bíblia diz, e ela falava e também partilhava a sua opinião pessoal. Uhum, uhum, Claro que hoje em dia os adolescentes são muito abertos assim para tudo e eles não gostaram o que ela disse, pensaram que ela persegue uhum. homossexuais, mas não é isso. Ela falava o que ela pensava e o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E ficou um pouco desafiador. O ambiente para ela não ficou fácil, Sim, né? alguém falava para ela assim, olha, o que é que você falava? E ao final ficou tudo bem, só que é pesado para crentes porque eles não podem partilhar tudo sem como quiserem, com É. vontade. Eu acho que talvez algumas pessoas que acompanham já o canal, nos acompanham, sabem que até na Finlândia, né, já tivemos histórias recentes, né, de irmãos na fé, também não vou dizer nomes, né, para vocês entenderem como é delicado às vezes algumas coisas, que passaram por julgamentos, né, que foram processados, o Ministério Público processou, não porque ela tivesse sendo preconceituosa ou algo assim, simplesmente porque citou um versículo da Bíblia nas suas redes sociais. Então, assim, a gente vive um contexto de uma igreja secularizada, de uma realidade pós-cristianismo, em que as pessoas querem tirar partes da Bíblia, só falo aquilo que me interessa, só falo aquilo que não mexe com o meu pecado de estimação. Aquilo que mexe no meu pecado de estimação, então eu não quero falar sobre isso. E essa é a realidade que a gente encontra aqui. E, e você precisa ser mais corajoso ainda, hoje, como cristão, para partilhar abertamente sua fé, né? Você precisa ser mais corajoso do que talvez quando você está no Brasil, que todo mundo fala abertamente de Jesus, todo mundo vai para uma praça, todo mundo fala na escola, todo mundo fala no hospital. Aqui não é desse jeito. Então, cada oportunidade que surge é uma oportunidade preciosa, né? Que a gente não quer, quem realmente é convicto não quer desperdiçar, né, Mariquel? É. Olha, mas eu quero também adicionar que há igrejas onde você pode falar de tudo, sem problema. Mas há algumas onde é mais difícil. A E aí, cultura já virou estranha. Tipo, então, assim, se vocês entendem, é como eu tenho uma fé em Cristo Jesus, eu frequento uma igreja, mas talvez o pastor daquela igreja não conheça quem é Jesus, porque talvez ele é apenas um funcionário contratado, mas ele mesmo não conhece Jesus. Então, essa é a realidade que a gente vive em muitas igrejas em toda a Finlândia.